Olá, está no ar o programa Fala Vereador e para nós é uma satisfação muito grande receber o vereador Tiago Fernandes pela primeira vez aqui conosco no programa. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço, para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse que é mais um programa aberto à população para que ela possa não só conhecer melhor o nosso trabalho, mas também fazer a sua avaliação ou crítica. É verdade, vereador. Esse programa ele tem um propósito justamente de ser há algum tempo aí mais extensivo com relação àquilo que é trazido ao plenário, além do que cada parlamentar tem de um contato próximo aí com a população, muitas vezes pelas redes sociais, mas o programa Fala Vereador, ele tem uma questão assim mais profunda com relação aos trabalhos dentro do parlamento e também nos gabinetes, a critério aí de cada parlamentar. Vereador, a gente foi pautado aqui pelo vereador Tiago Fernandes com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada aqui na Câmara Municipal, e também a iniciativa dele frente ao Ministério Público, frente ao Hospital de Clínicas, o Hospital de Santa Catarina, que foi fechado no município, para abertura para atendimento do IPZENG e do SUS também no município. Vereador, com relação à LDO, o vereador colocou aqui como algo diferente do que aconteceu nos anos anteriores, foi a realização da audiência pública com a participação da população, representantes de diversas entidades do município. Vereador, com relação à própria lei, ela trouxe alguma coisa diferente do ano passado, do que vocês puderam perceber? Olha, a Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi encaminhada a esta casa, nesse ano nós vivemos uma questão atípica, porque é o único ano que se vota a LDO sem apreciar o plano plurianual. Porque o plano plurianual que vigorou até este ano foi aprovado 4 anos atrás e o que vigorará no ano que vem será aprovado agora no mês de setembro. Então é uma questão atípica, porque sempre se vota a LDO embasado naqueles 4 anos que se garantem as prioridades no plano plurianual. Mas como nós estamos nesse primeiro ano de governo e sempre acontece isso de 4 em 4 anos, a LDO então ela tem algumas peculiaridades, mas são poucas. Principalmente no que tange a não trazer algumas prioridades que nós gostaríamos que fossem inseridas, e isso inclusive foi matéria de uma emenda que apresentamos, mas que vou falar posteriormente. Mas o que nos alegrou muito, como você bem disse, nesse ano, é estarmos não só como vereador na cidade de Uberlândia, mas presidindo uma importante comissão desta casa, que é a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributos. Nós pudemos então fazer o quê? Junto com os demais vereadores integrantes da comissão e desta atual legislatura, nós achamos por bem, e contamos com o apoio do presidente Alexandre Nogueira para fazer isso, chamar uma audiência pública para convocar a população para o Legislativo para apresentar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O que foi de inovação e de diferente? A lei determina que o Poder Executivo, por obrigação, tem que fazer isso que nós fizemos no Poder Legislativo, e o Poder Executivo fez, convocou na prefeitura. O problema é que, às vezes, o horário que se faz na prefeitura, que é o horário que os servidores estão trabalhando e que podem solucionar as dúvidas ou algumas perguntas a serem ali suscitadas, se dá no horário de 2, 3 horas da tarde, que é o horário que muitas pessoas estão trabalhando. Então, a gente querendo realmente trazer a população mais para perto dessas importantes decisões, porque o que são as diretrizes orçamentárias? Elas que vão garantir como será gasto e como será determinado o orçamento da cidade para o ano posterior. Então, é muito importante que a população saiba disso. Então, querendo trazer a população para dentro desse ambiente da discussão, da apresentação, até mesmo da crítica, nós então convocamos essa população para estar aqui participando conosco e entendendo. Então, nós pegamos o projeto, abrimos aqui os anexos com os quadros, fomos explicar o que são as metas, como se dá a questão do orçado e do realizado, quais eram as previsões que a gente tinha de arrecadação, onde a gente entendia talvez que poderia haver uma dificuldade de cumprir algumas metas. Então foi muito positiva. E fruto dessa audiência foi o que eu disse e que vou explicar, que foi essa nossa emenda. Vereador, a população conseguiu, do que foi apresentado, apresentar também, aí no caso, mudanças? Justamente, o fruto da nossa emenda partiu de um grupo que estava aqui, que participou
da audiência pública, que foram um grupo aqui representando os servidores do município de Uberlândia. Eles entenderam que, quando estavam aqui, eles viram a necessidade de quê? De trazer a esta casa a pauta de reivindicação que eles tinham e que ainda não tinha sido contemplada na LDO, que era o quê? Garantir como prioridade no orçamento a questão do pagamento dos salários, bem como conceder o mínimo reajuste, tendo por base a correção inflacionária. Isso estando como prioridade, é importante que você que está nos acompanhando saiba o porquê que é importante ter isso como prioridade, que permite ao prefeito, ao gestor, fazer suplementações no orçamento, tirando de uma dotação orçamentária onde tem um crédito sobrando e trazendo, por exemplo, para essa de custeio onde está faltando déficit, para poder cobrir o que é tido como uma prioridade no orçamento. Então, para cobrir prioridade, eu posso suplementar fichas orçamentárias. Se não é prioridade, eu não posso fazer. Para esse ano não teve como fazer, vereador? Para esse ano não, porque o desse ano já foi aprovado no ano passado. Né? Essa prioridade já não existia, já não era algo por lei? Ela existe uma previsão, e aí é importante a gente entender a diferença. Existia uma previsão de se pagarem os salários e o reajuste como algo que fosse dado segundo a lei. Era uma previsão, diferentemente da palavra prioridade, que, como eu te disse, permite ao gestor fazer essas suplementações no orçamento para garantir que as prioridades sejam cumpridas em detrimento dos demais gastos previstos. E como é que está essa questão da emenda? A emenda foi aprovada na casa e aguarda a sanção do prefeito. Sim, vereador. Ainda com relação à LDO, então eu só queria que o senhor citasse para a gente os grupos representantes que vieram, porque o que o vereador Tiago Fernandes colocou aqui foi que a proposta da emenda foi justamente para dar oportunidade para que as pessoas interessadas, principalmente representantes de instituições, de diversas instituições de Uberlândia, pudessem estar presentes, porque pela lei municipal, e a prefeitura cumpre isso, a apresentação da LDO é feita em horário de trabalho, né, em horário aí, dia útil, horário de trabalho, e isso dificulta bastante a presença dos trabalhadores, da população nessa reunião. Essa foi a causa principal, né, vereador? Foi, e tivemos aqui um bom comparecimento. Vieram a esta casa aqui os representantes da OAB, do Sindicato Rural, da CIUB, da FIENG, de diversos segmentos também, de sindicatos, também representantes das casas patronais e também de trabalhadores, de empregados. Associações, vieram associações de bairro, vieram associações comunitárias, ONGs, né, instituições do terceiro setor. Então foi muito produtivo mesmo. Quer dizer, um amplo debate. Uma ampla representação aí dos interessados, né, vereador? Com certeza. E também houve a participação da prefeitura. Sim, mandou um representante, esteve aqui conosco também e nos deu todo o subsídio. É importante até aqui trazer essa informação que o secretário de Gestão Estratégica, o secretário de Finanças, o contador-geral e um funcionário que ele nos designou também da Prefeitura, nos deu todas as informações pertinentes, se colocou à disposição, enviou também um representante e, se caso suscitasse algumas dúvidas que não teria como a pessoa que estava aqui representando responder, deixou os telefones à disposição porque estavam cumprindo outras agendas da Prefeitura. E a aprovação da LDO, como que vocês... Foi muito positiva, essa emenda mesmo nossa contou com a coautoria de 18 vereadores dessa casa. Eu fui o autor e, junto comigo, 18 vereadores assinaram para estabelecer que os servidores sejam realmente tidos como prioridade no orçamento. Então, isso foi muito positivo. Mostra realmente que os vereadores que estiveram aqui, a maioria desses que assinaram foi que estiveram na audiência pública, viram que realmente era uma questão pertinente e que merecia estar sendo contemplada na lei. A aprovação foi tranquila, unanimidade na casa e agora realmente aguardando a aprovação do prefeito. Você acredita que a audiência muito produtiva e o que queremos fazer também, a semelhança é a mesma coisa agora em sequência com a lei orçamentária anual, a LOA. Ótimo. Vereador, a gente está pautado aí com relação também à sua atuação frente ao Hospital Santa Catarina, na negociação política, como o senhor falou aí, na representação do Ministério Público, da Justiça, para a recuperação judicial que já foi aceita judicialmente aí do hospital. Quer dizer, a proposta aí, e é uma bandeira de muitos parlamentares, muitos políticos de Uberlândia com relação ao atendimento do Santa Catarina
para o IPZENG, pessoal do Estado, para os funcionários do Estado, e também, como o senhor colocou aí, para a abertura do SUS e ampliar esse atendimento. Ampliar, exatamente. Nós estamos trabalhando muito com uma comissão de vereadores aqui desta casa, um bloco aí composto por mim e mais 9 vereadores, ao todo tem 10 vereadores trabalhando muito, justamente para quê? Para garantir que essa reabertura do Hospital Santa Catarina se dê num curto espaço de tempo e que possa não só manter o que já existe de credenciamento do SUS, mas também buscar ampliar. Ampliar de duas maneiras. Primeiro, ampliar realmente trazendo novos procedimentos a serem assistidos por meio do credenciamento do SUS para a população hipossuficiente ou de baixa renda da nossa cidade. Então, nós estamos tentando, dentre outros, trazer para cá especialidades dentro do Hospital Santa Catarina, a oncologia, a ortopedia e a urologia. Hoje o hospital já conta com credenciamento em UTI cardíaca e procedimentos na área cardíaca. E também agora gostaríamos de ampliar esse atendimento. A gente sabe que isso demandará não só um esforço político, que nós estamos trabalhando intensamente, mas também questões econômicas. Então, dentro disso, nós estamos trabalhando muito, realmente muito perto da direção do Hospital Santa Catarina, que eu gostaria até de elogiá-los aqui, o presidente Placidino, o seu diretor Júlio Weber, que não tem medido esforço para poder realmente garantir que isso se dê em tempo recorde. Por que essa preocupação e essa intervenção política nossa? O hospital já está fechado há quase um ano e realmente isso dentro do SUS pode trazer algum tipo de mal-estar para reabrir no que tem, já manter o que já tem e até mesmo pode ser algo que pontualmente poderia atrapalhar para poder ampliar esse atendimento. E a questão também da ampliação que nós estamos trabalhando se dá na revisão de valores, porque nós sabemos que um dos grandes fatores que culminou com o fechamento do Hospital Santa Catarina justamente foi a defasagem aí nessas tabelas que o SUS pagava ao hospital pelos procedimentos, que colocou o hospital em sérias dificuldades financeiras. Vereador, o senhor acredita, dizem também que tem problemas com gestão ali dentro, entre os está sendo isso olhado na Justiça, é por isso até que né? agora com o Instituto da Recuperação Judicial, tudo é feito muito às claras, porque é nomeado não só uma diretoria que vai fazer a gestão do hospital, mas como também tem a pessoa do administrador judicial e também o plano de contas que é aprovado em âmbito judicial. Então não se pode, por exemplo, descumprir, em caso de descumprimento, por exemplo, vai se decretar a falência e o definitivo fechamento da instituição. Então agora, realmente, ele vai ser reaberto de uma maneira mais séria, com intervenção jurídica e judicial, que eu entendo que vai trazer uma maior segurança, ao passo também que vai trazer possibilidades do hospital realmente sair dessa situação difícil. Por quê? Rapidamente, só para que você possa entender. Porque antes, uma das dificuldades que o hospital tinha era isso, dado ao grande volume de dívidas, de execuções trabalhistas, volta e meia o hospital se via com as contas penhoradas judicialmente, questões que atrapalhavam a gestão. Uma vez a recuperação judicial sendo admitida, existe um plano de contas, uma ordem cronológica, uma carência para se começar a quitar essas dívidas, o que vai dar possibilidade do hospital se manter e ampliar. Vereador, a questão porque é necessário que, ainda bem que a Justiça já aceitou a recuperação judicial, mas com relação a dinheiro para que faça voltar, nós de onde sabemos que esse precisa. recurso? O Hospital Santa Catarina é um hospital privado, é um hospital de capital aberto, que ele é uma SA, e os sócios agora eles precisam de fazer aportes para que o hospital volte a ter pelo menos condições mínimas de funcionar. Sim. Hoje os acionistas aí, pelo menos é o que tem nos sido passado, eu não posso te garantir isso com exatidão, os acionistas que detêm a maior parte das ações estão dispostos a colocarem um valor aí de aporte para que o hospital volte a operar. Mas nós sabemos que isso também precisa de uma ajuda política. Política em qual sentido? Porque uma das coisas que se faz necessárias para a reabertura do hospital é conseguir novamente as liberações, vigilância sanitária municipal e estadual. Então agora tem que ser um trabalho a várias mãos. Lógico, todas as regras e procedimentos têm que ser obrigatoriamente observados e cumpridos, mas ao passo também que tem que ser dado condições para que a instituição se mantenha. Com relação, só para finalizar, a revisão da tabela dos valores do SUS, é possível que isso aconteça? É possível, não só do SUS, quanto do IPSENG também, que foi a nossa intervenção junto ao governador do estado. Está na pauta aí dessa frente de luta
pela reabertura do hospital. Sim. Vereador, muito obrigada pela sua participação. E aguardamos uma nova agenda com o senhor também, viu? Para nós foi uma satisfação. A alegria foi toda minha estar aqui com vocês. Que bom. Muito obrigada a você, telespectador.